Boa noite, pessoal. Aqui é a professora Paola e eu vou estar dando continuidade na matéria de onde nós paramos, certo? Esse material é um material complementar, ou seja, uma continuação do que a gente já viu em sala, certo? A gente já viu a maioria das propriedades características. A gente vai estar só fazendo uma revisãozinha e vendo só os pontos principais. Então, quando forem fazer os exercícios, tem que pegar o slide anterior, que foi o da aula passada, a última aula que tivemos, mais esse daqui que está complementando e explicando melhor o assunto, certo? Vamos lá. A gente está vendo a tabela aí, tá na tela do computador de vocês. E como a gente viu anteriormente, tem os períodos e os grupos. Os períodos, eles crescem de cima para baixo. Assim, podemos ver que ali o hidrogênio e o hélio estão no primeiro período. O lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio estão no segundo período. O sódio, magnésio, terceiro período. E assim por diante. Se você for ver lá, no sétimo período, você tem o frâncio e o rádio. Os grupos crescem da esquerda para a direita. E eles vão do 1 ao 18. No total, são 18 grupos. Ali em cima você pode ver que o hidrogênio faz parte do grupo 1. O grupo 1 é considerado metais alcalinos. Cada um tem um nome e nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Aqui a gente pode ver melhor os períodos. Os períodos, eles estão relacionados ao nível energético e à camada. Lembra que quando você faz a distribuição eletrônica, você tem as camadas, são 7 camadas, que eles vão do K até a letra Q, e que os níveis também é o nível 1 até o 7. Esses níveis e essas camadas, se você observar, eles estão diretamente relacionados ao período da tabela. Então, ali, como exemplo, o potássio. O potássio, ele está no quarto período e o nível energético mais alto e ele está na camada N. Então, as três coisas estão relacionadas uma com as outras. Então, olhando a tabela, de cima para baixo, você consegue ver qual é o último nível energético de cada elemento e qual camada ele pertence, somente de olhar na tabela. E se eu não tiver a tabela periódica, como que eu faço para saber em qual período está meu elemento? Para isso, você vai precisar saber fazer distribuição eletrônica de Linus Pauling, como a gente já viu em aulas anteriores. Fazendo a distribuição eletrônica, você vai descobrir em qual o nível energético que vai parar o seu elemento. Esse último nível energético, ele significa qual é a camada que está o seu elemento. Pela camada e nível, se ele parou no 6D10, por exemplo, o seu nível é o sexto nível, seu nível energético mais alto é o 6. Sua camada é a P. O sexto nível energético corresponde ao sexto período da tabela. Então, se o nível energético mais alto dele foi 6, ele corresponde ao sexto período da tabela periódica. Então, para você poder encontrar o período de um elemento sem tabela, é necessário fazer a distribuição, certo? Agora vamos ver um pouco dos grupos. Os grupos, eles vão do 1 ao 18, certo? O grupo 1 é nomeado de metais alcalinos. O 2, metais alcalinos terrosos. Do 3 ao 12, nós temos os metais de transição. O grupo 13 é a família do boro. 14, família do carbono. 15, família do nitrogênio. 16, família dos calcogênios. 17, família dos halogênios. 18, família dos gases nobres. Embaixo nós temos os lantanídeos e os actinídeos. O que difere um do outro é que os lantanídeos sempre vai estar no sexto período e os actinídeos sempre estará no sétimo período, certo? Então, sendo assim, por aí você já consegue ver nos grupos, determinado lugar que tiver o elemento na tabela, você vai conseguir distinguir em qual grupo que ele pertence. Mas se eu não tiver tabela, tem como eu saber de qual grupo pertence? Tem sim. Se ele terminar, isso eu estou falando de terminar mesmo, não tem a ver com a última camada, tem a ver com o término mesmo. Qual o último subnível que apareceu na sua distribuição eletrônica? Se o seu último subnível é S1,
ele é um alcalino. Se ele terminar em S2, ele vai ser um metal alcalino terroso. Se ele terminar em D, ele faz parte dos metais de transição. Se ele terminar em P, vai depender de qual o elétron que termina em cima do P. Se for P1, ele vai fazer parte da família do boro. Se for P2, ele vai fazer parte da família do carbono. P3, família do nitrogênio. P4, calcogênio. P5, halogênio. E P6, ele é um gás nobre. Se ele terminar em F, aí ele faz parte da série dos lantanídeos e actinídeos. Agora, olhando aqui, se você juntar tudo para você descobrir a qual parte o elemento pertence na tabela, você primeiro vai ter que fazer a distribuição eletrônica de Linus Pauling, conforme você pode ver ali em cima o diagrama no canto esquerdo de cima. Aí você vai fazer a distribuição, aí pula para a parte de baixo. Feita a distribuição, você vai ver em qual ele termina. Vamos pegar ali exemplo o sódio. O sódio não termina em 3S1? Se ele é 3S1, S1 é a primeira coluna, certo? Então, o sódio ele é um metal alcalino. O sódio, o último nível energético dele é o 3. Se é o 3, que é o maior nível energético, ele está no terceiro período. Então, o sódio está no terceiro período e ele é um metal alcalino, certo? E isso você pode repetir para todos os outros elementos, todos os outros exemplos que tem aqui. A gente já falou das características, certo? Agora vamos falar das principais propriedades. São várias, mas vamos separar aqui algumas que são as mais importantes ou as mais utilizadas. Aqui você vai usar a propriedade de acordo com o que o exercício pediu, de acordo com o que você quer. Então, vamos dar uma olhada nas propriedades. Eu já expliquei uma a uma na sala de aula e também tem no slide anterior que eu passei para vocês, todas elas separadamente. Aqui é um apanhado geral para ajudar nos exercícios, certo? Então, vamos lá. Volume atômico, que é o primeiro aí de baixo. Ele cresce do centro para fora, cima para baixo. Densidade, cima para baixo, de fora para dentro. Energia de ionização, esquerda para direita, baixo para... Tamanho do átomo, cima para baixo, direita para esquerda. Afinidade eletrônica, esquerda para direita. Eletronegatividade é igualzinho da afinidade eletrônica, esquerda para direita, baixo para cima. E eletropositividade, de cima para baixo e da direita para a esquerda. E por hoje é só. Fiquem atentos que vocês vão receber os exercícios por WhatsApp. Tentem fazê-los com calma e qualquer coisa eu tô por aqui. Até mais!